Dando continuidade à discussão do Hobsbawm, né, no seu livro A Era dos Impérios, vamos falar um pouquinho agora a respeito do papel e da relação da religião com o processo imperialista. Certamente vocês estão familiarizados com o processo da colonização, ou melhor, a conquista da América, né, em que o aspecto religioso é muito central, especialmente na experiência espanhola e na experiência portuguesa. A conversão, a intenção de cristianizar esses novos territórios, ela é fundamental nesse processo de conquista. No entanto, o que o Hobsbawm coloca em relação ao imperialismo no século XIX é que a expansão da fé cristã, ela é mais caudatária do imperialismo em seus objetivos econômicos e no processo de dominação política do que uma esfera em que inicia, né, e que tem essa motivação central em torno do imperialismo. Em verdade, o que o Hobsbawm aponta é que, ainda que o processo de missionarismo cristão que leva a fé cristã para várias regiões aí do mundo no século XIX, ele se dê efetivamente, ele vai mais a reboque de um processo de expansão imperial que é prévio e que não tem nessa esfera religiosa sua motivação fundamental. Além disso, em alguns casos, né, que o Hobsbawm também aponta, o próprio governo desencoraja esses missionários a atuar nessas regiões. É o caso, por exemplo, da Índia, em que o governo entende que o missionarismo cristão poderia atrapalhar o controle sobre a região, ou em outras regiões, como no caso das regiões islâmicas, em que é virtualmente impossível a tentativa de conversão nessas regiões, né, em que a religiosidade está muito bem instaurada e consolidada e que para exercer o controle colonial imperialista seria inviável a tentativa de missionarismo lá, até porque não aconteceria, né? Eles não conseguiriam ter bons resultados nessa região. Além disso, o Hobsbawm aponta um outro elemento que seria justamente, ele fala nesses termos, né? Que o trabalho missionário não foi, de forma alguma, um intermediário da política imperialista. Então, esses missionários, eles não estão lá como agentes do imperialismo. Inclusive, e em várias circunstâncias, eles até se opõem às autoridades coloniais. Isso é o que a gente vê, por exemplo, no caso do Congo belga, né? Então, a região do Congo, que é uma região que passou por um processo de dominação imperial extremamente violenta. Eu vou passar depois para vocês, vou exibir um vídeo, né, um curtinho, que mostra a situação do genocídio no Congo, né, por parte do próprio imperador Leopoldo II, que transforma a região ali do Congo em uma região de extração intensiva da borracha e como que nessa situação, né, com base num trabalho escravizado que exigia uma alta produção, extração desse material, a punição que as pessoas vão sofrer são as mais violentas, né? Então sofrem mutilação com o corte das mãos e mortes, né? Então vocês vão ver depois, eu vou exibir depois aí um vídeo que fala um pouco desse processo e tem uma matéria também do GLE10 que eu vou deixar também disponível para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre essa discussão, sobre esse episódio, esse genocídio que ceifou a vida de em torno de 10 milhões de pessoas. E por que eu estou falando desse caso em específico, né? Porque nesse caso em específico, a atuação dos missionários em termos de denúncia para o que estava acontecendo, nessa violência que estava sendo exercida na região do Congo, foi bastante importante. Então, seria um exemplo dessas situações em que o Hobsbawm coloca de que o trabalho desses missionários se opôs às autoridades coloniais, colocando inclusive os interesses desses convertidos, né, em primeiro lugar. No entanto, o que ele coloca também é que o sucesso dessa pregação, o sucesso da religião cristã, ele também era dependente do próprio avanço imperialista, né? Então, em função do avanço imperialista, conforme a dominação econômica e política se dava em novos territórios, também, de maneira caudatária, o cristianismo se espalhava também nessas regiões, ainda que não todas, né? A gente sabe que não foi, especialmente no continente asiático, essa expansão cristã é bastante limitada.
Mas até no próprio continente africano também, tem algumas regiões em que realmente o cristianismo se expande significativamente, mas não tanto assim como se dá no caso do século XVI, né, a partir do século XVI aqui na América, em que virtualmente todo o continente é cristianizado, ainda que conforme veremos mais adiante, com uma forma específica aí de reconfiguração religiosa que conta com a mescla com os credos e visões de mundo precedentes dessas populações, ok? E por fim, em relação a essa questão da religião, Hobsbawm aponta ainda, né, que mesmo que por parte desses missionários houvesse esse conflito muitas das vezes com as autoridades coloniais, e que colocasse os interesses de seus convertidos em primeiro lugar em relação a essas autoridades coloniais, havia uma desigualdade muito significativa do ponto de vista da relação da própria constituição institucional dessas igrejas, né? Então ele fala da desigualdade dos corpos clericais, né? Em que as posições de autoridade, as posições hierarquicamente superiores dentro das igrejas continuam na mão desses europeus, nesses brancos, né, mesmo nos territórios conquistados. Outro aspecto relevante que o Hobsbawm aponta diz respeito à questão do papel, né, como é que se dá a relação do movimento operário, do pensamento socialista, da esquerda, né, de um modo geral, com a questão do império, com a questão da lógica imperialista. Ele aponta que a esquerda, de um modo geral, era anti-imperialista em seus princípios e relativamente, né, ou frequentemente, na verdade, em suas práticas. No entanto, o que ele coloca é que, nesse aspecto das práticas, foram raras as situações em que socialistas ocidentais se mobilizaram efetivamente para organizar a resistência dos povos coloniais, né, desses povos que estão numa situação de colonização. Isso até o que ele chama aí da Era da Internacional Comunista, que eu não vou entrar em detalhes, né? Isso é tema para vocês discutirem no próximo curso de Contemporânea, mas que está ligado ao processo da descolonização afroasiática, em que a gente percebe uma grande atuação, e aí quando ele se refere à Internacional Comunista, ele está especificamente se referindo à chamada Terceira Internacional, né? Em que essa Terceira Internacional, ela já é a Internacional Soviética mesmo, diretamente vinculada ao governo da União Soviética, ao Partido Comunista Soviético, que vai favorecer, estimular e dar apoio a diversos países em luta contra suas metrópoles, né, suas metrópoles imperiais no século XX. Então, apoiando vários movimentos de independência nesse processo de desvinculação, né, de descolonização da África e da Ásia, mas isso num outro momento. O que interessa aqui, por enquanto, né, para nossa análise do século XIX, é que, de um modo geral, os socialistas eles se posicionam contrários ao imperialismo, ao menos no que diz respeito aos princípios, em alguns casos em sua prática. No entanto, não significa que isso seja abraçado integralmente pela classe operária como um todo, pela massa operária, por esses trabalhadores, muitas das vezes não engajados diretamente, né, com uma ideologia política transformadora, de mudança profunda da sociedade. Então, o que o Hobsbawm observa é que, do ponto de vista da classe, ou seja, a classe no seu sentido mais amplo e não apenas essa parcela mobilizada da classe, né, em muitas circunstâncias essa classe operária atuou em favor do imperialismo. E aí ele vai dar alguns exemplos, né? Então ele cita, por exemplo, o caso nos Estados Unidos do movimento da política, por exemplo, da Califórnia branca e da Austrália branca, que era um movimento que se mobilizou e que uma pressão, né, para que a legislação proibisse a imigração de pessoas de outras etnias, né? Então, controlando a entrada de pessoas de outras etnias na região da Califórnia, nos Estados Unidos, e no caso da Austrália, né, que se deu no período entre 1880 e 1914. Então, essa pressão para evitar e impedir a imigração dessas pessoas para essas regiões teria surgido, aí, segundo o Hobsbawm, basicamente em meio da classe operária, né? Ainda que não em meio aos socialistas.
E um outro exemplo que ele dá, e esse aqui eu acho que é muito emblemático dessa relação com o imperialismo, é o caso dos sindicatos ingleses na região de Lancashire, que eles se unem aos patrões do setor do algodão da mesma região, né, para insistir que a Índia deveria permanecer não industrializada. Né? Havia nesse controle imperial da Inglaterra em relação à Índia, havia uma proibição que a Índia produzisse, né, desenvolvesse a indústria, especialmente na área dos tecidos. Havia toda uma política inglesa para forçar a Índia a consumir a produção têxtil da Inglaterra. Então, essa região, que era uma região voltada principalmente para essa produção, né, para essa produção de produtos têxteis, né, de algodão, eles desejavam que a Índia se mantivesse não industrializada para continuar servindo de mercado consumidor para esses produtos, e o sindicato se une aos patrões justamente visando a manutenção dos seus empregos. Então a gente percebe, né, que por mais que, como Hobsbawm apontou anteriormente, o imperialismo não tenha sido efetivo em trazer benefícios significativos para a classe operária como um todo, a classe operária europeia como um todo, em termos de criação de políticas sociais, né? Em alguns casos, como ele aponta, alguns casos mais pontuais, ele serviu para manter esses empregos, né? Especialmente no caso inglês, aí, como ele aponta, da classe operária. Então, em algumas circunstâncias, a classe operária se posicionou favorável a políticas imperialistas, como foi o caso dos sindicatos de Lancashire. Outra questão relevante aí na discussão do Hobsbawm diz respeito às interpretações que foram sendo construídas sobre a relevância da centralidade do imperialismo para as economias europeias, de um modo geral, mais do que metropolitanas, né? Eu vou dizer que europeias, mas eu tenho colocado aí no título metropolitanas, mas também metropolitanas. O que o Hobsbawm ele faz uma comparação em relação ele pega uma situação hipotética em que ele coloca dois países, né? Um que está numa situação de imperialismo, que é o caso de Cuba, né? A gente vai ver que o Cuba, no primeiro momento, ainda é parte ainda é uma colônia espanhola. Depois Cuba acaba passando ao controle dos Estados Unidos, se transformando num protetorado, né? Um nome bonito para uma nova forma de colônia, né? Então Cuba passa de uma colônia espanhola para uma colônia estadunidense aí ao final do século XIX, início do século XX. Então ele pega dois casos, né? Então Cuba como representativo dessa região imperializada, colonizada, e a Suécia como um caso de um país europeu. Então ele aponta como que, numa situação hipotética em que Cuba tivesse, né, uma crise na produção do açúcar e não conseguisse vender, né, esse açúcar, isso basicamente não afetaria em nada a Suécia, né? Mas que é uma pequena economia europeia, mas isso seria fatal para Cuba. Então, por que isso? Né? Porque ele mostra que dentro da Europa, o que acontecia é que essas economias europeias, elas, de um modo geral, elas não se beneficiavam tanto dessa relação com as colônias, esse mundo não europeu como um todo. A maioria dos países europeus, eles tinham as suas relações comerciais entre si e até mesmo os investimentos que eram feitos no exterior eram aplicados em outros países europeus. Então, por exemplo, a Suécia, se tivesse que fazer um investimento fora, né, uma empresa sueca que quisesse expandir a sua área de atuação, criar uma filial, por exemplo, ou investir capital em mercado de ações, isso se dava basicamente em outros países europeus, né, isso em torno de 80%. Então, o que ele aponta é que o imperialismo, para essas economias europeias, ele tinha um papel muito importante, mas houve certos exageros em termos das interpretações acerca dessa centralidade para essas economias europeias. Né? Então, de certa forma não, o que ele apresenta é que o imperialismo acabava deixando esses outros países, né, dependentes muito mais vulneráveis. Então é como esses países eram de fato muito mais dependentes da venda desses produtos primários, como ele mostra aí o caso do açúcar. Então eles de certa forma eles eram muito mais dependentes dessa relação imperialista do que o contrário, né? A quebra de uma produção
nesses países pouco afetariam essas economias metropolitanas. No entanto, no caso da Inglaterra, a gente tem uma situação diferenciada. Então, a Inglaterra, de fato, ela dependia muito, até porque ela era a principal potência imperial daquele, né, do século XIX, daquele período. Né? E nesse período a gente tem essa grande expansão inglesa pelo mundo, é a partir daí que realmente esse predomínio anglo-saxão sobre o mundo se faz sentir de uma maneira total. Né? A partir daí que a gente tem realmente, de fato, essa cultura anglo-saxã, inclusive, se expandindo e dominando o restante do mundo, né? E a Inglaterra, em função disso, ela também se torna extremamente dependente desse mercado ultramarino, né? Então, ela precisa dessas outras regiões para manter a sua economia ativa. Então, ele aponta que realmente a Inglaterra ela é uma exceção em relação ao restante dos países europeus que conseguiriam sobreviver, digamos, né, economicamente, sem esse mercado mundial, sem esse mercado ultramarino. Já a Inglaterra não, ela precisa. A sua economia é completamente dependente desse império. E isso é muito expressivo porque a Inglaterra é a maior potência imperial. Como ele coloca, provavelmente 1/3 do mundo seria, no sentido econômico, britânico, né? Então estaria diretamente dominada pela Inglaterra do ponto de vista econômico. E aí, nesse sentido, até a própria América Latina, que não está politicamente dominada pela Inglaterra, mas que depende fortemente dos capitais ingleses, dos investimentos ingleses nas mais variadas áreas, né? A gente percebe, por exemplo, o caso argentino, o próprio caso brasileiro, o capital inglês aqui no Brasil é muito forte aí no século XIX, início do século XX também. Então a gente percebe que o que ele aponta é que 1/3 do mundo possivelmente seria britânico, tanto no sentido econômico e, na verdade, cultural também. Né? Então a gente tem essa cultura inglesa anglo-saxã se difundindo tremendamente pelo século XIX. Não à toa que atualmente o inglês é a língua, né, do mundo. Lógico que isso também é após o domínio estadunidense que se dá a partir do século XX, né, esse grande domínio, ainda que no século XIX os Estados Unidos se configure como uma potência industrial bastante expressiva.